Eu achei que essa caixa ia ser uma decepção. Quando eu vi a LG RNC7 tinha apenas um alto-falante de 8 polegadas, eu já imaginei o resultado. Muito médio e agudo e pouco grave, e principalmente um som que não iria me agradar, até porque eu já tive a LG RNC7, só que eu estava completamente errado. E o mais curioso é que depois de desmontar essa caixa, eu descobri que esse pequeno alto-falante de 8 polegadas tem uma construção que explica boa parte do que ela consegue fazer. Mas será que essa força que eu percebi ouvindo realmente aparece nos números? Hoje eu vou colocar a LG RNC7 no teste de SPL para descobrir até onde ela realmente consegue chegar. E fica até o final, porque além dos números eu vou te mostrar qual equalização eu usaria no meu dia a dia, como vai funcionar o teste. E aqui tem uma coisa importante, eu não quero olhar apenas para o maior resultado, eu quero ver como ela se comporta conforme a frequência vai descendo, porque uma caixa pode conseguir um resultado muito bom em 100 Hz, mas despencar completamente quando chegamos nos graves mais profundos. Então vamos descobrir o que acontece com a LG RNC7. 100 Hz. Em 100 Hz, a LG RNC7 ocupa o 29º lugar. Não é um resultado de destaque, mas ainda estamos em uma frequência onde eu quero observar principalmente como ela vai se comportar daqui para baixo. Então vamos descer. 90 Hz. E olha que interessante, em 90 Hz ela também ocupa a 29ª posição, ou seja, praticamente manteve o mesmo comportamento. Até aqui, nada de surpreendente. Mas agora, vamos começar a entrar realmente na região do grave. 80 Hz. Aqui em 80 Hz acontece uma mudança interessante. A LG RNC7 sobe bastante no ranking e passa para a 21ª posição. Ou seja, ela melhora justamente quando começamos a entrar em uma região mais importante para quem procura grave. Mas vamos continuar com ela descendo. 70 Hz. E aqui em 70 Hz temos outra melhora. A LG RNC7 chega à 20ª posição. 60 Hz. Chegando em 60 Hz, aqui começa a ficar ainda mais interessante. A LG RNC7 fica na 21ª posição em 60 Hz. E 60 Hz já é uma frequência onde você começa a exigir bastante do sistema. Mas agora vamos para 50 Hz. 50 Hz. E olha isso, a LG RNC7 fica na 26ª posição. Aqui já temos uma queda mais perceptível, mas ainda falta uma frequência. 40 Hz. A LG RNC7 termina na 28ª posição em 40 Hz. E isso deixa o comportamento dela bastante claro. Ela não é uma caixa que vai brilhar em frequências extremamente baixas, mas também não é uma caixa que simplesmente abandona o grave. Ela consegue chegar lá. Só que conforme a frequência vai descendo, o desempenho começa a cair. Agora, vamos pegar todos esses resultados e colocar no ranking geral. A LG RNC7 ocupa a 26ª posição. E aqui eu acho importante fazer uma distinção. O resultado de 26º lugar não significa que ela seja uma caixa sem grave. Muito pelo contrário. O que esse resultado mostra é que quando colocamos todas as frequências juntas e comparamos com todos os aparelhos do ranking, no caso atualmente são 36, existem caixas que conseguem
consegue entregar mais pressão sonora nessa faixa. Mas por ser apenas um alto-falante de 8 polegadas, 26º não é uma posição ruim. Pelo contrário, ela fica na frente de caixas de som com duplo alto-falante de 12 polegadas. Não é à toa que eu senti bastante força no grave dela. Mas esse teste foi apenas o começo. Agora, nós vamos colocar música nessa caixa, utilizando 2 decibelímetros ao mesmo tempo, um na função dBA e outro na função dBc. A ideia é observar 2 leituras diferentes do comportamento da caixa. O dBA dá mais peso às frequências que percebemos com mais facilidade pelo ouvido. Já o dBc é menos restritivo nas frequências graves. Por isso, comparar os 2 resultados pode revelar uma coisa muito interessante. E aqui aconteceu uma coisa que eu achei muito interessante. Quando colocamos a LG RNC7 no ranking de SPL em área aberta usando o dBA, ela sobe para a 14ª posição. Olha a diferença! Isso mostra que existe uma diferença importante em analisar somente desempenho por frequência e analisar volume geral que ela consegue entregar em uma situação de reprodução mais ampla. Isso começa a explicar aquela sensação que eu tive ouvindo essa caixa. Ela parece tocar mais do que eu esperava. Agora vamos olhar o outro decibelímetro, o na função dBc. E aqui a história muda completamente. No dBc, a LG RNC7
ocupa a 33ª posição. E isso é muito interessante, porque agora temos 3 informações diferentes. 26º lugar no ranking de 100 a 40 Hz, 14º lugar no teste em área aberta em DBA e 33º lugar no DBC. Essa diferença entre DBA e DBC é justamente uma das coisas que tornam esse teste interessante, porque eles mostram que a LG RN-C7 consegue entregar uma percepção de volume relativamente boa, mas não é uma caixa que vai competir com grandes projetos quando o assunto é pressão sonora nas frequências graves mais baixas. Ou seja, ela consegue tocar forte, mas não é uma máquina de subgrave. Isso bate exatamente com o que eu percebi ouvindo. Agora, vamos falar da qualidade sonora. Agora que a gente já viu os números, vamos falar da parte que mais interessa pra mim. Como essa caixa realmente soa. E aqui eu preciso admitir, eu quebrei a cara. Eu comecei o teste esperando muito médio agudo e pouco grave. Mas não, ela tem grave e tem subgrave também. Só que o subgrave não é tão perceptível quanto eu gostaria. Se ela tivesse um pouco mais de extensão nas frequências mais baixas, eu provavelmente gostaria ainda mais dela. Mas o grave dela é forte. E considerando que estamos falando de um único alto-falante de 8 polegadas, isso me surpreendeu muito. Já o médio agudo não me incomodou? Eu não gosto de médio agudo excessivo. É uma região que, dependendo da caixa, começa até a me incomodar. E eu esperava justamente isso da LG RN-C7. Só que não aconteceu. O médio agudo dela não me incomodou. Eu gostei do áudio dela. Isso é uma das maiores surpresas desse teste, porque a minha expectativa inicial era completamente diferente. Agora, se eu tivesse que resumir o grave da LG RN-C7, eu diria que ela tem um grave forte, mas que fica naquele meio termo entre grave e subgrave. Não é aquele subgrave profundo e prolongado, mas você percebe que existe uma extensão para baixo. Eu acho que é justamente por isso que ela consegue passar essa sensação de ter mais grave do que eu esperava. Ela não é uma campeã de subgrave, mas o grave que ela entrega é muito interessante para o tamanho do projeto. Agora vamos falar das equalizações. Ela possui várias equalizações pré-programadas. Eu percebi diferenças mais claras entre algumas delas. Algumas focam mais no grave e outras deixam mais evidente o médio agudo. E algumas diferenças são bem mais discretas. Talvez algumas delas nem fossem tão necessárias considerando as músicas que eu testei. Mas no geral, eu gostei das equalizações, porque eu consigo perceber diferenças entre os modos. Qual eu usaria? Agora, se essa caixa fosse para o meu uso do dia a dia, eu usaria a Bass Blast. Sem dúvida, foi a equalização que mais me agradou, porque é nela que eu percebo uma sensação de maior volume final, mais presença no grave, mais presença no subgrave e também uma boa presença no médio e agudo. Para o meu gosto, Bass Blast. Mas eu faria uma coisa diferente. Eu não utilizaria a equalização manual da própria caixa no meu dia a dia, porque quando eu começo a trabalhar manualmente nela, para o meu gosto, eu sinto uma perda de volume e para o meu gosto, a mudança não é tão significativa a ponto de compensar essa perda. Eu faria diferente, usaria o equalizador do meu smartphone. Para você que ficou curioso em saber qual é esse equalizador que eu vou utilizar no meu smartphone, é uma equalização nativa dele mesmo. No caso aqui eu estou utilizando um S23. Estou até gravando a tela aqui para poder te mostrar no passo a passo, que é o seguinte: você vai em configurações, depois você vai em som e vibração. Logo em seguida, você vai vir e procurar a opção qualidade sonora e efeitos. Clicou nela, aí você vai ver aqui, ó, equalizador. No caso aqui ela tá no suave, mas aí tem a opção de equilibrado, no caso aqui ficou fletado, para mais grave, aqui eu tava utilizando suave, dinâmico, nítido, mais agudo e personalizado, que normalmente é que eu utilizo mais. Como você pode ver, eu diminuo bastante médio e agudo e dou mais foco em grave e subgrave nas frequências que me agrada mais. Então, se você tem uma caixa Bluetooth e não gosta exatamente da equalização original dela, vale a pena experimentar primeiro o equalizador do seu próprio smartphone. Minha conclusão: depois de todos esses testes, eu preciso admitir, a LG RN-C7 me surpreendeu. Eu comecei achando que seria uma caixa com muito médio e agudo e pouco grave, e terminei com
eco e impressão completamente diferente. Ela tem um grave forte, tem presença de subgrave e o médio agudo não me incomodou. E principalmente, eu gostei do som dela. Agora, ela poderia ter mais subgrave? Com certeza, e os números mostram isso. O 26º lugar no ranking de 100 a 40 Hz e o 33º no DBC deixam claro que ela não é uma caixa construída para disputar de igual para igual com projetos maiores quando o assunto é pressão nas frequências mais baixas. Mas o 14º lugar no DBA em área aberta também mostra que ela consegue entregar um volume geral bem interessante. Então, para mim, a grande surpresa da LG RNC7 é justamente essa. Ela não precisa ter um subgrave absurdo para conseguir entregar uma sensação de grave muito boa. E isso, para um projeto com um único alto-falante de 8 polegadas, é surpreendente. Agora eu quero deixar uma coisa aqui para vocês. Eu já testei o LG CL87 e como é da mesma marca, existe uma comparação que pode ser muito interessante. E eu vou ser bem sincero, eu não gostei do áudio do CL87. Não gostei. E existe uma diferença de projeto que pode ter bastante influência nisso. O LG CL87 é um sistema de 2 vias. A LG RNC7 é um sistema de 3 vias. E isso faz diferença. O problema é que eu não tenho mais o LG CL87. Mas eu tenho os dados, tenho o teste de potência, tenho os resultados das frequências de 100 a 40 Hz e também tenho a minha opinião sobre a qualidade sonora dele. Então eu consigo fazer uma comparação usando os resultados que eu já tenho. Colocar a LG RNC7 e o LG CL87 lado a lado, usar a mesma música nas mesmas condições e mostrar para vocês o que um entrega contra o outro. E aí eu quero saber, vocês querem ver esse comparativo? Se vocês quiserem, comenta aqui, LG RNC7 versus LG CL87. Dependendo da quantidade de comentários, eu posso providenciar esse comparativo. E se você ainda não viu como é a LG RNC7 por dentro, assiste este vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque depois de descobrir como essa caixa foi construída, eu passei a entender ainda melhor porque ela consegue me surpreender tanto, principalmente por causa do conjunto magnético de 8 polegadas. Eu sou Maicon Pimenta e esse foi mais um teste do canal da Caixa de Som. Até o próximo vídeo.